Alô amigos, eu sou João Vicente e estou de volta, estamos de volta com o Assuntando com João Vicente. Sempre que um fato excepcional justifica uma chamada extraordinária, nós estamos aqui com vocês. Dessa feita, o fato extraordinário foi a sabatina a que foi submetido o candidato à Procuradoria da República e o ministro Flávio Dino, que eram os indicados para os cargos, a vacância tanto no Supremo Tribunal Federal como na Procuradoria-Geral da República, que estava vaga desde o mês de setembro, se não estou enganado. O rito é este. A primeira sessão acontece na Comissão de Constituição e Justiça. É uma Constituição numerosa, de mais de 30 membros, em que os parlamentares, o Senado, a comissão é do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. É lá em que é feita a sabatina. Feita a sabatina e uma vez aprovado os nomes que foram indicados, a questão é encaminhada para o plenário do Senado, que faz a votação no pleno e depois de contabilizados os votos se define qual foi o resultado, quem foi o vencedor, se foi aprovado, se não foi aprovado. Mas eu quero me ater ao conteúdo da sessão. Eu sinceramente, eu digo a vocês que sempre a gente tem feito e ressaltado a má qualidade de parte desse Congresso Nacional que foi eleito recentemente. É uma lástima você assistir a fala de alguns parlamentares que você nota perfeitamente que estão redondamente, às vezes, desinformados. Isso é ruim. A gente sabe que eles representam as pessoas que neles votaram, ele é a cara do eleitor que o elegeu, mas agora eu diria como Paulinho da Viola, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. O samba da Comissão de Constituição e Justiça, profundamente alterado. Transformou-se numa polêmica. Quer dizer, os senadores da extrema-direita apostando na não indicação e os senadores do governo apostando na indicação. E cada um trabalhando por esse objetivo. Até aí tudo bem, né? Você capitalizar voto, você pedir apoio, você solicitar apoio, você visitar os parlamentares, até aí tudo muito bem, tudo muito certo. Só que na hora que se abre a palavra para um parlamentar, eu não sei o que é que passa na cabeça dele, acontece uma mosca azul, parece que ferrou a eles, e eles começam a mostrar um serviço que às vezes não tem. Eu assisti confesso a vocês que não tive fígado para assistir toda a sessão, até porque a sessão foi muito longa, né? Uma sessão de quase 10 horas de inquisitorial. Era ali o ministro Dino e o outro indicado, o advogado da Procuradoria da República, tentando se explicar, tentando se defender e eles tentando atacar. Quer dizer, era um queria uma coisa, outro queria outra. E o Brasil, ninguém sabe que o Brasil queria uma coisa, mas eles puxavam para um lado e outro para o outro. Eu assisti debates, interrogatórios de alguns deputados, alguns parlamentares, pífios, pobres, muito pobres. Por exemplo, eu não gostaria de citá-lo, mas eu vi aquele senador por Espírito Santo, que já é acostumado a proceder dessa forma, o Magno Malta, né? Magno Malta. Ele é de uma birra impressionante. Ele defende aquelas ideias que ele considera inatacáveis e na defesa dessas ideias ele comete absurdos
na fundamentação jurídica, na fundamentação científica, atropela tudo quanto a ciência diz em prol de um objetivo que é de obstacular a indicação. O outro é um senador eleito pelo Ceará, pelo meu estado natal, que é vergonhoso. Eu às vezes, naquele com o espírito de humor que caracteriza o nordestino, eu tenho dito que o Ceará tentou fazer um giro, fez um giral. Fez um girão, né? Que antigamente fez um giro, fez um giral. Tentou fazer um senador, fez um girão. E aquela discussão ainda, que eu diria até atávica, né? Aquela discussão, você é comunista, você é condenado, você quer dizer, eles juízes de causa, da causa da religiosidade, da causa da crença, da causa da política, eles taxando e querendo condenar Sérgio Dino pelas ideias do que ele pensa. E não se autocondenam pelas ideias de extrema-direita que eles pensam. Eles defendem as ideias de Hitler, eles defendem as ideias de Mussolini com a convicção que eles imaginam que estão agradando a Deus. Provavelmente seja isso, né? Estão sendo agradáveis a Deus. Principalmente a Jesus, que foi a figura divina terrena com quem a humanidade teve a oportunidade de conviver e era um missionário. Jesus tinha uma missão quando aqui veio à Terra, e a missão de Jesus sempre foi ligada, atrelada aos pobres. Se você pegar os 12 discípulos do Cristo, todos eles eram pessoas do povo. Um era pescador, o outro era cobrador de imposto, era gente que era do povo, que convivia com o povo, que acompanhava ele. Quer dizer, a pobreza. A gente viu Jesus defender a mulher naquele episódio do apedrejamento de Maria Madalena, quando ele apanhou uma pedra e pediu que os seus agressores, quem aqui nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas ali ontem era uma condenação: se você é comunista e você não pode. Nós podemos ser fascistas e podemos mandar e assumir qualquer cargo no Congresso. Você que é comunista não pode. Que coisa mais jocosa, que coisa mais pífia, que coisa mais louca. Quer dizer, eu achei uma coisa deplorável. Eu acho que no final daquilo ali, os candidatos já estavam cansados de responder obviedades. Eles se repetem, tem hora que eles se repetem, eles fazem uma pré-eleção, depois de uma pré-eleção longa, que se você espremer, não dá uma lauda, não dá uma linha, não dá um parágrafo, eles fazem a pergunta, às vezes uma pergunta absurda: você é a favor disso, é a favor daquilo, etc. Quer dizer, não sabe eles que estão elegendo, estão escolhendo um magistrado. Um magistrado que já, no caso de Dino, que já foi juiz de direito, que já militou, que já participou, inclusive, como membro do Supremo Tribunal Federal, representando a região, substituindo a vacância de um dos membros do tribunal naquela época, né? Depois exerceu o governo do Maranhão, fez um belo governo no estado do Maranhão, e depois foi ser ministro. Até agora, defendendo o que ele pensa, respeitando o que os outros pensam e esperando que todos respeitem o que ele pensa. Então eu achei profundamente... terminou no final, a imprensa já botou que foi o menos votado desde a redemocratização, e não foi. O menos votado foi aquele Macedo, que foi indicado por Bolsonaro anteriormente. O último nomeado que tinha antes de Zanin, o último nomeado foi ele, o que teve menos voto, provavelmente, porque pela carência de conhecimentos jurídico que os outros dois ontem tinham. Eu espero que aquele cenário daquele tipo, eles não voltem mais a acontecer.
que as pessoas, eu entendo que a designação para participar da Comissão de Constituição e Justiça é dos partidos. Esperava-se que os partidos tivessem mais cuidado nessas indicações, né? A gente sabe que tem deputados e deputados. Então eles têm ali dentro, não é possível que o nível cultural da bancada do Podemos, do União Brasil e de outros partidos, ela seja uma bancada tão desqualificada como aquilo ali, como aquela amostragem que aconteceu. Será que não tinha outro nome para indicar, para ir fazer a sabatina? Eu me lembro que o Girão lá do Ceará teve uma sessão aí para trás, que eu não recordo, estava se discutindo a questão do aborto, ele trouxe um feto. Ele trouxe um feto, natimorto, abortado, ele trouxe um feto numa caixa para apresentar, dizendo que o aborto, aquilo ali era uma coisa, tá certo? Eu acho que tudo, se abstraindo da questão do aborto, ele veio para a sessão com um feto humano. Quer dizer, essas pessoas, quando querem chegar, atingir os objetivos delas, eles não estão preocupados com a ética, não estão preocupados com a elegância, com a postura que um parlamentar deve ter. Outras sabatinas virão, né? Até porque o rito é esse, a regra é essa. A gente espera que as próximas que tiverem, os partidos sejam mais cuidadosos na indicação dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, para que a gente não se depare com cenas deploráveis, jocosas, pífias daquela qualidade, né? Então eu acho que foi um fato extraordinário, que já se consolidou, afinal de contas os indicados foram eleitos, inclusive em plenário, a sessão plenária estava aguardando o final da interrogação, do interrogatório, da sabatina. Eles estavam aguardando e no final fizeram a votação e aprovaram. A gente espera que o Supremo, os dois escolhidos, eles representem com dignidade, representem com lisura, representem com imparcialidade e ajam de acordo com como um magistrado deve agir, com a elegância que um magistrado deve ter. Chega, gente, o país está tão maltratado. O país, do modo geral, a América Latina está tão maltratada. As notícias que vêm da Argentina são as piores. As notícias que a gente chega aqui, os homens públicos, a quem é dado representar a população, a quem é dado representar o eleitorado, se comportar dessa forma, não é? Vamos ver, vamos trabalhar, isso depende também de nós, na hora de votar, a gente entender de escolher algo melhor, procurar escolher, existe, não venham dizer que não tem. Não tem talvez alguém com sobrenome, não tem talvez alguém com pedigree, não tem talvez alguém defensor de oligarquia, mas representante do povo, digno e decente, tem sim. Você pode encontrar parlamentares bons, e ali no Congresso tem muitos deles que são parlamentares cônscios dos seus direitos. Então, meu muito obrigado a vocês pela atenção dispensada. E agora, repetindo Luiz Jatobá, quando um fato excepcional justificar uma chamada extraordinária, nós estaremos por aqui para conversar com vocês sobre outro tema, ok? Um abração, hein?